Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Então, eu sou o professor Gustavo Correia, estou aqui com o professor Atos e está ali auxiliando na gravação. E a gente está com conteúdo de educação física esse ano, que vai ser um pouco revisado, né? Vai ser revisado o assunto que seria do ano todo do ano passado. Então a gente escolheu alguns conteúdos mais importantes para fazer essa revisão para vocês. A de hoje começa com ginástica, que é referente à aula que a gente teve essa semana no presencial também. Beleza, galera? Então, para a gente começar a entender a ginástica, é bom a gente reconhecer tanto o significado quanto a ideia geral do que é a ginástica. Se a gente pesquisar, a gente vai achar uma definição relacionada a isso aqui, ó. Atividade física capaz de promover alteração, que é uma melhora, de capacidades físicas. Poxa, tem um monte de coisa aqui que, se você parar para pensar, vai terminando em exercitar o corpo. Como assim? Tudo que eu faço que o meu corpo sofra um esforço para realizar, que ele necessite se adaptar a essa atividade, a gente pode considerar como um exercício, tá certo? Então, poxa, eu vou andar, estou aqui andando. É uma atividade simples, não chega a ser um exercício, porque o meu corpo está acostumado com isso. Agora, se eu passar 10 horas andando de um lado para o outro, aí sim o meu corpo vai sofrer uma adaptação, ele vai precisar reagir de maneira diferente, e com isso vai surgir até uma certa melhora. Então a gente pode chamar aí sim de exercício, beleza? E a ginástica, ela vem desse conceito de você fazer exercício para o seu corpo, você causar um esforço através de algum tipo de atividade para o seu corpo. Então a gente, lembrando essa ideia aí de exercício, que é um esforço lá para o seu corpo, a gente vai poder entender o que é a ginástica. Já sabemos a definição, agora vamos aqui, ó, para a questão do surgimento. Como será que a ginástica surgiu? Quando ela surgiu? Onde surgiu? Nós temos duas possibilidades, tá? Duas historinhas aí. A primeira, se a gente voltar para a definição dela, exercitar o corpo. Então a gente está fazendo coisas para o corpo. Se é relativo ao corpo, a gente pode dizer que surgiu desde que o corpo surgiu, tá certo? Então, desde o princípio da humanidade, o homem necessitou, por sobrevivência, fazer algumas atividades. Atividades essas que causariam esforço para o corpo. Então, exemplo, o cara sentia fome, então ele tinha que caçar. A caça demandava um certo esforço para ele. Ele tinha que correr, tinha que arremessar coisas, tá? Se ele estivesse fugindo do perigo, ele também faria exercício. Se ele estivesse com sede, ele tinha que procurar água. Se ele estivesse cansado, quisesse dormir, ele tinha que procurar um lugar seguro. Então, por instinto, por sobrevivência, o homem, assim que ele começou a surgir, ele necessitava fazer exercício. Ele fazia atividades físicas que eram capazes de promover melhora no seu organismo, em suas capacidades físicas. Poxa, mas professor, o homem das cavernas, o homem pré-histórico, ele não sabia o que era ginástica. Exato, ele fazia por instinto. Então, logo, o termo ginástica não surgiu nessa época, mas a essência, a ideia de ginástica, sim, porque eles faziam o exercício. Agora, a segunda partezinha da história está relativa à Grécia Antiga, que é inclusive uma das civilizações, foi na verdade uma das civilizações mais inteligentes da humanidade, mais avançadas da humanidade na época. Então imagina que há 4.000 anos atrás, o povo da Grécia já sabia fazer isso aqui. Eles faziam o exercício de maneira intencional. Eles faziam o exercício visando a melhora do corpo. Poxa, como assim? Lá eles já tinham ideia do que era
o treinamento. Então hoje o que a gente vê nos clubes, nos esportes, já acontecia lá na Grécia Antiga. Os gregos, eles tinham uma característica, uma cultura na verdade, de que o corpo ele deveria ser forte e belo. Então o corpo definido, musculoso, para eles era belo, que eles chamavam de cultura ao físico, tá? Então eles faziam exercício de maneira geral para ter esse corpo bonito. Além disso, existiam os jogos antigos. Tinha jogos em homenagem a Poseidon, em homenagem a Hera, a Zeus, né, que eram os Jogos Olímpicos, e eles precisavam treinar para tentar ganhar esses jogos. Então eles faziam exercícios para treinar, para se preparar para esses jogos. Passavam anos se preparando. E também o grego, quando ele completava 12 anos de idade, o homem na Grécia Antiga, era uma questão de cultura, de que ele começasse a passar por uma série de treinamento físico. Então ele aprendia a montar a cavalo, a tirar de arco e flecha, a luta corporal, luta com espada, tá? Exercícios físicos para fortalecer o corpo, porque com 18 anos ele seria um soldado. Então o homem na Grécia já era uma cultura de fazer exercício, tanto pela beleza quanto pelo militarismo e patriotismo, que eles tinham que defender a sua cidade e o seu país, e também pela diversão da questão de competição dos Jogos Olímpicos e dos Jogos da Antiguidade. Então, onde que eles treinavam? Eles treinavam num local que era chamado de ginásio. Olha a semelhança do nome, ginásio para ginástica. É isso mesmo, foi de lá que surgiu. Então eles faziam esses exercícios nesse ginásio. E como esse exercício feito no ginástico, eles denominaram de ginástica. Então praticamente a ginástica era o exercício que era realizado nesse ginásio. Então deu origem daí a gente chegar aqui, ó, na unidade temática da educação física, que eu considero uma das mais importantes, uma das que mais cai questões no Enem, justamente sobre isso. Teve até uma questão, lembro uma questão que estava falando sobre essa historicidade da Grécia, e uma das questões questionava quais dos costumes que ficaram para os dias atuais. Então, por exemplo, se você relacionar, olha lá, eles iam fazer exercício nos ginásios. É a mesma coisa que a gente faz hoje ao ir para a academia de musculação. Então, quando eu vou para a academia de musculação fazer exercício, era o que os gregos faziam nos ginásios. Então, eles levantavam peso, treinavam sua velocidade, sua agilidade, sua força, assim como nós fazemos numa academia de ginástica, beleza? Aí, ó, hoje em dia a galera quer ter o corpo forte, bonito, né? Então já faz um tempo que existe um certo padrão de beleza na sociedade que muita gente busca. Olha lá, ó, a cultura ao físico que era feita na Grécia Antiga. Vem do mesmo princípio de buscar a beleza através da musculação, através do exercício físico. Os exércitos, a marinha, a aeronáutica, prepara seu guerreiro como? Exercício físico, treinamento técnico, né, tático, mas principalmente exercício físico. E ó, eles faziam isso na Grécia Antiga também. Então, você sabendo dessa historinha aqui, ajuda você a responder algumas questões que possam até vir cair no Enem, beleza? A gente já sabe um pouquinho da história, definição, conceitos. Agora vamos entender alguns termos que são usados na educação física e na ginástica que a gente precisa realmente diferenciar e entendê-los. Então, ó, desses termos, primeiro, movimento. Poxa, mas é uma coisa simples, movimento, né? Mas precisa diferenciar ele dos outros. Como é que eu vou diferenciar o movimento de um exercício? Quando é que eu sei que é apenas um movimento? Então é interessante a gente saber, tá? Movimento é basicamente um deslocamento. Você sair de um ponto A para um ponto B. Então, ó, vou deslocar não o corpo todo, mas eu vou deslocar parte do meu corpo.
mexer o braço, ó, movimentar o braço dessa posição para essa aqui. Estou fazendo um deslocamento, beleza? Desloquei meu braço do ponto inicial para o ponto final. Apenas desloquei o braço. Não tinha objetivo nenhum com isso. A gente pode chamar de apenas movimento, tá? Agora, atividade física. Lembra lá do conceito de ginástica? Ó? A atividade física. E o que seria essa atividade física? Digamos que eu estou aqui paradinho, braço cruzado, estou imóvel, estou parado, estou na inércia. Nesse momento eu não estou em atividade, mas se eu começar a me movimentar, a realizar qualquer tipo de ação, de função, trabalho, esporte, até movimento, essa questão de estar dando aula, estou aqui me movimentando e dando aula, eu estou em atividade. Por quê? Porque eu estou usando movimentos para realizar uma tarefa ou tarefas em que eu estou gastando energia, tá certo? Beleza. Exercício a gente já sabe, né, que necessita, ó, de você causar uma adaptação no seu organismo ou um certo esforço. A gente já viu isso lá no conceito de ginástica. Então tudo que você faz que é capaz de melhorar a sua capacidade física ou causa um esforço para o seu corpo, a gente considera como exercício, beleza? E ação, vou dar o exemplo daquele mesmo movimento. Fui aqui, fiz um movimento, não é? Agora, se eu mexer o braço, movimentar o braço da mesma maneira, para apagar aqui, ó, a linhazinha do quadro, é o mesmo movimento, só que dessa vez eu fiz uma tarefa, fiz um objetivo, alcancei um objetivo que foi apagar o quadro. A gente pode chamar isso de ação. Todo movimento que você tem o objetivo de realizar uma tarefa é uma ação. Se você perceber, vai ter atividade, vai ter alguma coisa que você vai fazer que será esses quatro nomenclaturas aqui, essas quatro coisas. Então, por exemplo, eu posso estar apagando o quadro com a mão, será movimento, será atividade, porque eu estou gastando energia, será ação, porque eu estou realizando tarefa, porém, não é exercício, porque ó, é simples demais para o meu corpo, não chega a ser algo que cause um esforço para mim. Agora, se eu passar umas 5 horas aqui fazendo isso, aí sim vai causar esforço, aí vai se tornar um exercício, uma atividade, um movimento e uma ação. Beleza, então a gente já sabe alguns conceitos que é interessante a gente identificar. Teve uma questão que caiu no Enem que falava sobre um médico que orientou uma paciente a fazer atividade física várias vezes por semana e que essa paciente ela estava fazendo uma caminhada de 10 minutos e perguntava na questão se aquilo ali realmente se incluía como uma atividade física capaz de gerar alguma mudança no organismo dela. E a resposta era uma alternativa que não dizia isso, né? Porque se eu estou fazendo uma caminhadazinha de 10 minutos, de muito leve a moderado, aquilo ali pode ser uma atividade, sim, pode ser um movimento, sim, pode ser uma ação, sim, mas dependendo do meu organismo pode ser que não seja um exercício, porque pode não trazer uma consequência de adaptação para mim. Exemplo, eu sou atleta, eu jogo vôlei, eu faço várias atividades físicas, então se eu fizer uma caminhada de 10 minutos, o meu organismo, para ele vai ser um tanto faz como um tanto fez, tá certo? Então é bom a gente se ligar nessa questão da diferença entre exercício e atividade física para poder não acabar se enrolando. Então vamos lá, na escola a gente precisa tratar a educação física, a ginástica na educação física de 3 maneiras. Não sei se vocês sabem, mas a educação física no ensino médio
ela é regida por um documento chamado Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN. E ele fala sobre a ginástica na educação física, como a gente deve abordá-la. E a gente deve abordá-la de 3 maneiras, certo? Tanto no PCN ele está pedindo isso, como também a nova Base Nacional Curricular Comum cita também essas maneiras. Então a gente vê a ginástica como 3 vertentes. A primeira, para todos. Quando a gente fala para todos, já vem a ideia de inclusão. Então eu preciso ter atividades que sirva para uma pessoa sedentária, ou que sirva para uma pessoa obesa, para uma pessoa mais jovem, para uma pessoa mais idosa, para um deficiente físico, mas também tem um vertente lúdico. Então é aquela ginástica que também é divertida, que você faça, por exemplo, uma brincadeira de pega-pega, pega-pegou, pega-congelou. Então são aquelas brincadeiras que você gasta bastante energia, você está fazendo exercício, você até melhora suas capacidades físicas, tá? Você melhora agilidade, velocidade, força, equilíbrio, e enquanto você está brincando. Então essa ginástica para todos, ele tem esse viés de diversão, mas também de adaptação, para servir de inclusão e integração entre as pessoas. Condicionamento, essa ginástica aqui de condicionamento, ela tem a ver justamente com o exercício físico, para que a gente melhore nossas capacidades físicas. Que capacidades são essas? Força, equilíbrio, agilidade, velocidade. Então a gente também tem uma preocupação, né, no ensino médio, de trabalhar um pouco dessas capacidades físicas. Nossos alunos estão cada vez mais sedentários, então é legal sim, de vez em quando, ter algum tipo de tarefa ou atividade que eles melhorem essas capacidades, tá? E o carro-chefe no ensino médio para a ginástica, no ensino médio, mais importante da ginástica é a ginástica de conscientização corporal. Então, pela palavra conscientização, já remete a uma reflexão, a um repensar, a pensar sobre, tá? Então remete ao nosso sentir, pensar e agir. Então a gente, nessa vertente aqui da ginástica, a intenção é buscar qualidade de vida ou promoção da saúde. Como assim? O que é que eu preciso para melhorar a minha vida, para ter uma maior qualidade de vida? Primeiramente, a alimentação saudável. Então sim, na educação física, na unidade temática de ginástica, a gente fala sim sobre alimentação saudável. Exercício físico, sim, é preciso. Ele age como prevenção de doenças, tá? Então, através do exercício físico você pode melhorar muita coisa no seu organismo. Descanso, nem só de trabalho e comida vive o homem. Então também tem que ter o horário de dormir, o horário de descanso corretinho. Se vocês virem aqueles fisiculturistas, aqueles caras lá fortão, eles fazem um treinamento super pesado, mas eles têm uma qualidade de sono muito boa, porque eles têm que dormir o período certinho. Eles não passam de dormir o seu período certinho, porque eles sabem que se eles não fizerem esse descanso certinho, eles não vão conseguir ter todo aquele ganho de massa muscular, tá? Uma coisa vai sabotando a outra. Então eles têm que ter esse conjunto: alimentação, exercício e descanso, tá? Mas para a qualidade de vida também é preciso diversão. Você sabe que quando você pratica algo que você gosta, você acaba esquecendo o problema. Às vezes você está com uma dorzinha de cabeça, você está lá jogando alguma coisa que você gosta, passa a dor de cabeça, você nem lembra mais da dor de cabeça. Então a diversão, ela causa um sentimento de prazer no nosso organismo. Você acaba esquecendo muita coisa que você estava lá triste ou chateado, e às vezes até uma questão de dor acaba passando pela endorfina,
alguns hormônios que vão sendo liberados no seu organismo quando você está fazendo algo muito divertido, beleza? E o cuidado em geral, eu chamo até também de senso de cidadania, né? Você tem uma higiene pessoal, uma higiene coletiva, você se dá bem com a sociedade em geral, você tratar o seu vizinho bem, você ter um senso de política, né? Quando eu falo senso de política, é um senso de sociedade, você trabalhar em sociedade, trabalhar em conjunto, você viver ajudando o próximo, etc, etc. Então, não adianta de nada eu fazer tudo isso aqui e de repente eu estar procurando briga por aí. De repente o cara vai arranjar uma confusão, chegou a dar um tiro, buf, morreu. Que qualidade de vida eu vou ter se alguém me der um tiro? Vou morrer, né? Então a gente tem que ter também essa questão de cuidado, de bom relacionamento. É uma junção de fatores, de hábitos que vão trazer para você uma maior qualidade de vida. Então é isso aí, galera. Essa é a primeira aula de ginástica de maneira geral. Vai servir para várias turmas de ensino médio. E a partir da próxima a gente vai definindo a parte da ginástica para o primeiro ano, a parte da ginástica para o segundo ano e a parte da ginástica para o terceiro. Beleza? Tamo junto e até a próxima.